Bom dia, hoje nós daremos continuidade às nossas videoaulas da disciplina de Teoria da Computação pela Universidade Federal de Alagoas, ministrada e orientada pelo professor Alexandre Paes. Hoje nós teremos a nossa aula de número 4. Autômato finito com saída. Quais serão os nossos objetivos? Entender seus conceitos, conhecer a linguagem, aprender a usar. Máquina de Meli. O conceito básico de autômato finito possui aplicações restritas, pois a informação de saída é limitada à lógica binária, aceita, rejeita, sem alterar a classe de linguagens reconhecidas. É possível estender a definição de autômato finito, incluindo a geração de uma palavra de saída. As saídas podem ser associadas às transições, máquina de Meli, ou aos estados, máquinas de Moore. Em ambas as máquinas, a saída não pode ser lida, ou seja, não pode ser usada como memória auxiliar, e é como segue. É definida sobre um alfabeto especial, denominado alfabeto de saída. Pode ser igual ao alfabeto de entrada. A saída é armazenada em uma fita, independentemente da de entrada. A cabeça da fita de saída move uma célula para a direita a cada símbolo gravado. A cada símbolo gravado. Houve um errozinho aqui de português. O resultado de processamento do autômato finito é seu estado final, condição de aceita, rejeita, e a informação contida na fita de saída. As máquinas de Meli e Moore são modificadas sobre o autômato finito determinístico. Um autômato finito com saída. Conceito básico de um autômato finito com saída. Aqui eu vou falar o conceito básico de um autômato finito, não ele com saída agora. Ele possui aplicações práticas restritas, informação de saída limitada à lógica binária, aceita, rejeita, e geração de uma palavra de saída. Estende a definição de autômato finito. Mesma classe de linguagens reconhecidas, as saídas podem ser associadas às transições máquina de Meli aos estados máquinas de Moore. A definição da máquina de Meli, como eu falei, é um alfabeto possuindo 6 elementos. O exemplo M de Meli possui o E, o Q, o S, o QO, o F, o Q0, o F e o delta, onde E é um alfabeto de símbolos de entrada, Q, conjunto de estados finitos, S, função programa ou função de transição, função parcial. Ou seja, essa função de transição será escrita como S, que é a função programa, o conjunto de estados que multiplica os alfabetos de entrada, que vai resultar em um conjunto de estados que multiplicam alfabetos de símbolo de saída. Agora temos a máquina de Meli versus um autômato finito determinístico. E, Q, Q0 e F são como um autômato finito determinístico, não muda nada. Máquina de Moore possui uma segunda função. Gera uma palavra de saída, pode ser vazia, para cada estado da máquina. Definição da máquina de Moore. M é igual a E, Q, S, Q0, F, delta e SS, onde é um alfabeto de símbolos de entrada, Q, conjunto de estados finito,
S, função programa ou função de transição. Função parcial, onde S é Q vezes E é igual, resulta em Q, resulta num conjunto de estados finito. Q0, elemento distinguido de Q, estado inicial. F, subconjunto de Q, conjunto de estados finais. Aqui nós temos o delta, um alfabeto de símbolos de saída, e aqui o SS, acho que se pronuncia assim, função de saída, função total. Aqui temos a função de saída, função total, que dá um Q, um conjunto de estados, que implica em um alfabeto de símbolos de saída. Máquina de Moore versus um AFD e MELI. O E, o Q, o S, o Q0 e o F são como no AFD. Delta é como na máquina de MELI. Computação para a entrada W. Sucessiva aplicação da função programa para cada símbolo de W, da esquerda para a direita, até ocorrer uma condição de parada, juntamente com a sucessiva aplicação da função de saída, cada estado agindo. Equivalências. Equivalência não é válida para a entrada vazia. Por quê? Demais casos podem ser facilmente verificados. Aqui vamos ter um exemplo agora, um teorema da máquina de Moore que implica a máquina de MELI. Toda máquina de Moore pode ser simulada por uma máquina de MELI para entradas não vazias. Prova. Aqui temos uma prova por indução, supondo aqui o começo do autômato, que 0 e 0, entra 1 vai para Q1, 1. Entra 0 ele fica aqui, corresponde a MELI, correspondente a MELI. Aqui nós temos um desenvolvimento da questão. Q0 e 0, entre 1 a 0, tá a mesma coisa aqui. Aí tá em Q0, QE, entra 1 a 1, o 0 ou 1 vai para Q1. Tá em QE, entra A0, o 0, o 0 vai para Q0, entra A0, o 0 fica em Q0. Note que ele vai ficar nesse loop aqui até chegar no Q1, que aqui vai ser o seu estado final. Q1. Aí temos de novo MELI igual a E, QS, Q0, F, delta, SS, a máquina de Moore qualquer correspondente a MELI. MELI é igual a E, QU, Q, SME, QE, F, delta. Estado que, referenciado somente na primeira transição executada, garante a geração da saída referente ao estado inicial Q0 de Moore. Função programa SMS, QE, A, S, Q0, A, implica SS, Q0, SS, Q0, A. E agora aqui, quando ele entra Q, A, SME, Q, vírgula A, aí S, QA, SS, S, QA. Assim ele vai entrando, vai executando essa função transição. Indução em N maior que 0. Prova que de fato o MELI simula MO. Ao reconhecer a entrada A1, por até a N, MELI simula MO. Se M passa pelos estados Q0, QU até QN, e gera saída de 0, o N. Então, MELI passa pelos estados QE, Q0, Q1 até QM e gera saída 0, 1 até um N. Exemplo, máquina de MELI simulando a máquina de Moore. Temos aqui o alfabeto A, B, Q, P, S, Q, P, A, B, estado inicial Q, estado final P. Se ele entrou um AA, ele permaneceu no Q. Se entrou um BB, um beta, ele foi para P. Se entrou um beta ou vazio, ficou em P. Se entrou AA, ele voltou para Q. Aqui temos a função da máquina de Moore, como ela funciona, que é um pouquinho mais complicado. Estou dando apenas um exemplozinho, onde a máquina de Moore ela tem
essas entradas, aqui há o beta, que o SMO, que é F, beta, SS, a função parcial, tem o que igual a F, que tem os estados entre vazio, A e beta. Aqui estamos simulando como ela funciona, essa máquina. Máquina de Mealy versus máquina de Moore. Mealy possui em geral menos estados que correspondente Moore. Em aplicações práticas sempre possível usar Mealy, preferencialmente a Moore. Em experimentos reais, significativa a preferência das pessoas. Associar saídas aos estados e nas transições. Sugere-se especial atenção a este fato. Aqui eu tenho a ferramenta o JFlap, que a pessoa pode simular a máquina de Moore e a máquina de Mealy. Eu fiz uma questão, demorei pra caramba para conseguir aprender a mexer nesse programa. Espero que esteja certo. E tem aqui uma introduçãozinha sobre uma simulação com JFlap. Uma máquina de Mealy que não produz B, como se pode ver, o estado inicial tem duas transições de saída. Uma para a entrada de 0, que produz a saída de 1, e uma para a entrada de 1, que produz a saída 0. Assim, para cada bit B I da entrada, esta máquina produz a saída não BI e leva a transição de volta para o mesmo estado de modo, que pode igualmente processar o próximo bit de entrada. Vamos passo a passo a máquina através da entrada de 101. Aí aqui tem o JFlap, que é uma ferramenta, uma API desenvolvida em Java pela uma universidade daí. Eu esqueci de colocar o link, mas só é vocês pesquisarem lá no YouTube, no Google, colocar JFlap e vai aparecer o site. Você vai fazer um pequeno cadastrozinho rápido. Vai ter que ter o JVM instalado na máquina, o Java Virtual Machine, e quando você vai baixar o arquivo, a versão mais nova, eu me passei um pouquinho para poder instalar. Você, quando baixa, ele vai baixar em um arquivo em RAR, zip, .fil, alguma coisa assim. Você não extrai esse arquivo, você apenas clica nele na sua pastilha local de destino e coloca abrir como. Aí vai ter lá JVM, você vai simular ele como um JVM. Aqui temos a simulação para 00 para 1. Aqui onde entrou, querendo simular. Assim, quando você vem aqui, tipo, no começo da tela do JFlap, você vem filho input o teste, vai ter lá, você escolhe Mealy, Moore, automato finito, determinístico, automato finito, determinístico, tem todas essas opções lá. A máquina está em sua fase inicial, e só estado Q0, as duas transições de saída de cada produto Q0. A negação do bit de entrada, clique passo a passo. Clique e passo para processar o próximo bit de entrada. Aí o cara clica, aqui ela já vai estar simulando. Assim, entrou um 0, o que acontece? Olha que aqui ela não tem entrado nada. Ela só queria simular isso aqui. Mas agora ela está entrando um 0 aqui. Aí, depois de processar o primeiro bit de entrada, a máquina assume a transição para 0. Produzindo a saída 0, que é a negação do bit de entrada. Essa transição tem máquina de volta seu estado certo é 0. Clique para processar o próximo bit de entrada. Aí quando eu cliquei, ele já colocou 1. No outro ele tinha simulado 0, colocou 1. Aí, depois de processar o próximo bit de entrada 0, a máquina assume a transição 0. 1. Produzindo a saída de 1, o que é a negação do bit de entrada. Essa transição tem a máquina de volta para Q0. Temos visto que o estado Q0 corretamente processa tanto o bit de entrada 0 em 1 e retorna a máquina para Q0, mostrando que a máquina vai processar adequadamente qualquer bit de entrada. Como podemos ver, a máquina realmente produz a negação de sua cadeia de bit de entrada. Nós também podemos testar essa máquina em várias cadeias. Tá aqui a entrada, um exemplo, 1, 0,
101 e é o resultado que ele colocou aqui. Todas as entradas que você simula, por exemplo, você simulou 1, ele deu resultado 0. Se você simulou 0, ele deu resultado 1. Ela vai fazendo a negação uma da outra. Aí eu queria dizer também que tipo, essas máquinas de Medmore, tipo, basicamente elas são usadas para você poder criar aplicações gráficas em movimento. Essas ferramentas tipo tem um exemplo no livro do Paulo Bluff, uma minhocazinha comendo maçã, enquanto ela não recebe aquele determinado resultado, a maçã não é modificada e tudo mais. Aí um exemplo, tem uma cobrinha querendo comer maçã, a cada movimento desse autômato, um exemplo aqui, ela vai se movimentando, até que chega num determinado ponto, ela abre a boca e come a maçã. Ou seja, isso é nada mais do que um programa onde o cara colocou um fundo por cima, que a cada movimentação daquela entrada ou daquele programa, ela trocava de imagem rapidamente para que a gente pudesse pensar que realmente a cobra estava em movimento querendo comer a maçã. Ela não está em movimento porque ali são figuras estáticas, só que a cada movimento a figura vai mudando. Obrigado por essa videoaula. E até a nossa próxima videoaula.